essa ideia dos dirigentes sul-americanos, enfim, especialmente os dirigentes da CBF, de tornarem a obrigatoriedade dos jogadores sub-20 de participarem na seleção. E esse é um processo que estaria, ou estará, ou pode estar nas mãos do Branco, que hoje é o diretor das categorias de formação, das categorias de base da seleção brasileira. Como o Juninho Paulista deixou o cargo, assim como o Tite, no fim da Copa do Mundo, existe ali uma lacuna, não só para treinador, e reforçando a nossa informação do esporte, já desde dezembro, que o Carlo Ancelotti é a preferência, é a prioridade, as negociações continuam, e não à toa o Danilo Lavieri, nosso colunista, publicou recentemente que agora em março os representantes do Ancelotti vão ao Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, para negociarem diretamente, olho a olho com a seleção brasileira e, quem sabe, já alinhar ali um acordo, pelo menos extraoficial ou pré-oficial com o treinador italiano. Então, um treinador é uma coisa, agora o diretor é outra história. A gente conversou aqui no começo do ano a possibilidade de o Branco remota de assumir esse posto de dirigente principal, diretor principal da seleção brasileira. E por aquilo que você tem apurado nos últimos dias, PVC, essa possibilidade já não é tão remota assim. Não é a preferência do Edinaldo, mas o Branco começa a subir degrau a degrau, galgando essa possibilidade e tem como influência isso, entre outros assuntos, conquistar a FIFA para que os jogadores sub-20 sejam obrigados a defender a seleção brasileira, correto? O Branco acredita muito e quer muito subir para a seleção principal. Desde o início do ano, eu acompanho essa história. O Branco já deixou claro que quer esse cargo, mas na CBF o que se diz é que, ao contrário, o Branco não apenas tem chance de não subir, como ele tem chance de ser demitido do cargo atual. Acontece que foi um trabalho árduo de liberação dos jogadores para a seleção principal no começo do ano. E ele conseguiu a liberação de boa parte dos jogadores que desejava, não conseguiu a liberação de 10 jogadores. O Beraldo, do São Paulo, o Giovani e o Hendrick, do Palmeiras, o Matheus França e o Vitor Hugo, do Flamengo, são alguns dos casos não liberados. O Andrei foi um caso em que houve trabalho para liberação, porque o Andrei estava num processo de negociação do Vasco com o Chelsea, e se conseguiu a liberação. O Branco, na CBF, muita gente dirá, não tem chance nenhuma. Acontece que no retorno do Mundial Sub-20, o Ramon é alavancado para a seleção principal e ele tem um currículo, no currículo, ter sido líder de uma rodada do Brasileiro pelo Vasco e ter sido campeão mundial Sub-20, onde o diretor era o Branco. Então não tem como você subir o Branco, o Ramon, para a seleção principal e dizer, Branco, você está fora, está demitido. Ficaria contraditório. O Branco também é campeão disso. Acho muito difícil o Branco subir para a principal, mas ele está criando um mecanismo de dificuldade para a CBF, porque o trabalho do Branco foi bom, apesar de toda a dificuldade por não conseguir liberações de 10 jogadores. E foi campeão mesmo assim, claro, o mérito do Ramon também. Em relação à campanha, entre aspas, do Branco para chegar à seleção principal, o Branco atribui a ele mesmo 37 títulos como diretor de divisões de base. Desde o Pan-Americano 2007, né, que a seleção brasileira ganhou com o feminino, por exemplo, e ele era diretor de seleções, de todas as seleções daquele período. Mundial Sub-20 em 2011, em 2009, ele se atribui 37 títulos. Então ele diz assim, cara, eu sou o cara que conduz a seleção a troféus. E o que o Brasil quer hoje é troféu. Eu acho muito difícil que isso cole nesse momento pela ligação Kaká-Ancelotti. Mas como o Ancelotti não está contratado, a gente sabe que ele é o desejo da CBF, o Branco está ali esperando para ver o que é que vai acontecer. PVC, foi importante citar isso, nós falamos do Ancelotti, também